Ontem e anteontem eu dei aula falando sobre a formação do espaço econômico brasileiro. E eu precisava explicar isso várias vezes. E aí se tornou cansativo. Depois de 11 anos. Sendo assim, eu resolvi pensar a formação do espaço econômico brasileiro de outra maneira, de maneira inversa. Então, ao invés de pensar os portugueses chegando aqui em 1500, na verdade as naus saíram em 1496, a caminho da terra de Vera Cruz, quando então chegam em 1500, e o que havia ali era apenas pau-brasil e índias e índios pelados. Eu fico imaginando os europeus ansiosamente desejosos daqueles corpos, daquelas mamas balançando. Adentraram a mata com medo, guiados pelos aborígenes, não, pelos mapuches, não, pelos índios ameríndios, não, pelos tupinambás. Encontraram aqueles troncos de madeira vermelha que passaram a extrair e levar para fora pau-brasil, pau vermelho, mais comumente conhecido, porque dele se extraía uma tintura, um líquido capaz de escorrer, de tingir capaz de tingir algum tipo e espécie de pano à base de algodão ou qualquer outra coisa. E depois de 30 anos escravizando esses índios, veja como o índio é esperto. Eles ficaram 30 anos só escravizados. Depois eles descobriram que eles não precisavam ficar subjugando os portugueses. Então passaram a fugir. E aí eles precisam trazer alguém para fazer o trabalho pesado. E como já conheciam, já estavam pelo território africano, passaram a trazer os africanos para fazer esse trabalho. Não muito distante, começaram a vir em navios negreiros milhares e milhares de africanos nas chamadas rotas dos orixás. Muito depois, eles então começam a trabalhar em outros ciclos econômicos da mineração, porque acham ouro em 1700 e alguma coisa, 1634, na região de Goiás, Minas Gerais, Belo Horizonte e Goiânia. Depois, ao retirar tudo aquilo que eles acharam e que era possível naquele instante, naquele momento, com a tecnologia que eles tinham, que era possível retirar, depois eles passam a produzir café. Nesses entremeios, eles trazem gado para cá, eles plantam uma grande quantidade, retiram, na verdade, uma grande quantidade de variedades e espécies endêmicas do Brasil, como o cacau, a canela, o guaraná, que são conhecidas como drogas do sertão. E nessa variação de espécies e de tipos botânicos que eram extraídos do território brasileiro, há uma decaída da espécie, retira-se, fica exaure, acaba, e eles passam a trabalhar com uma outra espécie de botânico, ou ainda com relação aos minerais extraídos, como pedras preciosas, e posteriormente, no final do século XIX, o café, que se estende até o século XX, quando então se acumula uma grande quantidade de reservas e riquezas com as importações de café que ia para a Europa, para os Estados Unidos, e aí a gente consegue industrializar o Brasil, na verdade, investir pesado na indústria e na infraestrutura para a implantação de indústria no nosso território, tanto para o desenvolvimento, a criação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da CNS, da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, e daí por diante, com o objetivo de desenvolver a economia do país. 1930, sufrágio nacional, a mulher então passa a poder votar, os direitos trabalhistas, a CLT é criada, que agora foi destruída, tem sido destruída lentamente nos últimos governos, a partir de 2019,
E a gente pensa quais eram as matrizes que estavam aqui, quem é que estava trabalhando para os portugueses? Os índios. Chegam os lusos portugueses. Os índios não querem mais se submeter ao trabalho braçal e forçado. Traz-se os africanos. Passa seu tempo. Você tem então um período de 200 anos de Brasil colônia. Depois de Brasil e Império, de 1808, quando a família real chega ao Brasil, até 1822, quase 70 anos de Império. Nesse entremeio, Dom Pedro I quer reger, administrar o território brasileiro. Depois, em 1989, é proclamada a República. Então, temos uma coisa pública, administrada por alguém que é eleito pela população brasileira. E assim se vai por longos anos. Fica para a próxima aula a continuação da administração e do desenvolvimento econômico do território brasileiro.